Marcelo Ramos, cofundador aqui da Let's Go, e nós estamos em mais um olhar para o mercado, no pilar estratégia e mercado, onde a gente vai ver hoje, numa entrevista, como vocês sabem, com sempre um empreendedor de sucesso, alguém com prosperidade que faz a diferença, falando com a gente. E hoje eu estou muito feliz em entrevistar aqui, bater um papo com um cara incrível que eu já acompanho há muito tempo. Ele fala coisas incríveis que eu corroboro de um jeito muito enérgico e que eu espero que ele possa passar para vocês o que ele já passou para mim e nem sabe muitas vezes do que eu já vi ele falar. Então hoje eu tenho aqui Daniel Castanho, chairman do Grupo Ânima, né? E que pode falar muito pra gente aí, principalmente dessa área de educação que a gente aqui tá engatinhando pra área empreendedora. Daniel, bem-vindo, muito obrigado por ter vindo aqui e aceitar o nosso convite. Não, uma honra, um prazer estar aqui. Incrível o que vocês estão fazendo, né? Então eu também te acompanho, também te admiro, acho que vocês estão fazendo coisas incríveis e realmente espero, enfim, poder contribuir de alguma maneira, compartilhar alguma das coisas que eu aprendi aí, né? Compartilhar alguns erros, né? Enfim, o que a gente tem feito. Mas muito legal, uma honra estar aqui com você. Uma honra é nossa. E hoje a gente vai estar falando aqui então para o pessoal, e eu costumo trazer muito para o Play aqui as experiências de empreendedorismo, principalmente nessa hora de olhar para o mercado. E aqui a gente vai falar sobre entendendo o mercado, como é que essa pessoa, né, olha para a necessidade que o mercado apresenta ou para uma oportunidade nesse sonho empreendedor. O cara que está aqui nos olhando, o pessoal que está conosco, ele está com sonho de empreender, já decidiu que vai, precisa dar esse punch e entender um monte de coisa, então a gente quer trilhar, ajudar ele a trilhar esse caminho. Afinal de contas, no mapa é bem diferente do percurso, né, Daniel? Sim, exatamente. Então, de que maneira a gente deve olhar para isso e como é que esse cara que já começou, essa pessoa que já está ali no play, já está colocando alguma ideia de pé, pode olhar para oportunidades de mercado e fazer o negócio dele crescer. Na área de educação, me conta um pouquinho, né? Acho que ambienta num long story short, uma história curta aqui, o Daniel, nascido aí no âmbito, talvez, de um celeiro de educação e que inovou nesse mercado, foi para, né, outros sonhos maiores e voos maiores e com certeza pensando em como fazer isso dentro do mercado que tinha ao teu entorno aí. Bom, muito legal você falar. Inclusive, na hora que você fala a palavra mapa, eu acho que o empreendedor é muito menos mapa e muito mais bússola. Entendeu? Por quê? Porque, cara, o mapa não adianta. Sempre ele vai planejar alguma coisa e não vai acontecer aquilo. E vai ser diferente para cada um, né? Cada pessoa tem o seu. E vai ser diferente. Agora, uma coisa muito legal é o empreendedor entender que, assim, às vezes ele acredita que alguma coisa deu errado, né? Não deu errado, simplesmente saiu diferente do que ele planejou. Mas se ele aprender com aquilo, existe o fracasso bem-sucedido, aquilo que você aprende com aquele erro. Então tudo dá certo. Se dá certo, caminhou. Se deu errado, aprendeu com aquilo. Depende do que eu faço, então. Ele evoluiu, né? E isso é muito legal. E eu acho que, como você disse, que eu brinco que eu nasci dentro de escola, que meu pai tinha escola, e aí, como sendo filho do dono da escola, né, se eu ia bem é porque eu tinha roubado a prova, sabe, aquele estigma. Mas aí eu fui... eu acabei dando aula, enfim, dei aula de matemática, física, química, sempre tive educação no sangue. Acabei empreendendo em outros lugares, tinha um restaurante, tive uma franquia da Subway, fui fazer outras coisas, trabalhei com internet, mas aí junto com alguns sócios, com o Marcelo e outros sócios, enfim, a gente acabou fundando a Ânima depois de um período que a gente acabou de quebrar, né? Que a gente investiu em internet, tinha 12, 13 empresas, acabou aquela bolha e a gente quebrou, mas aí em 2003 a gente tinha aquele sonho de fazer alguma coisa com educação, tinha um time muito legal que tinha restado, sobrou de quando a gente quebrou, mas a gente não tinha dinheiro. Então, o que foi o nosso desafio? Né? Nossa única oportunidade era comprar uma instituição que estava quebrada, que foi a Uni Belo Horizonte. Você pode comprar sem dinheiro. Você pode comprar sem dinheiro, comprou com a dívida. Ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a agiota, né? 30 milhões por ano, né? Tinha 3 mil alunos. Bom, encurtar essa história toda, hoje a Ânima tem 400 mil alunos, 16, 17 mil pessoas trabalham lá, a gente está em diversos estados, enfim. E paralelo com a Ânima, eu acabei, junto com o meu irmão, sou sócio do meu irmão, em outro grupo de educação básica, que é a Atmo. A gente tem algumas escolas, tem escola aqui em São Paulo, tem escola no interior, tem a Castanheiras, tem a Lumiar, enfim, tem algumas outras coisas. Então, de alguma maneira, a minha vida, ela está sempre completamente envolvida em educação. Mas vou puxar um gancho até que entra dentro do nosso Let's Dicas aqui. Eu acho que você acabou de contar na prática o que você falou na largada, que não tem
você não tem o fracasso, você tem o que você faz com algo mal sucedido. Isso. Você teve uma experiência mal sucedida, aplicou aquilo de uma outra maneira, identificou uma oportunidade de mercado e transformou, como quem já sabe e quem já te conhece sabe que o Grupo Ânimo é um grupo de sucesso, você conseguiu fazer essa virada de jogo em cima de um problema. E eu tenho muito também, te traz muito isso daqui. Eu acho que as pessoas precisam ter e exercer a positividade. Né? A capacidade de você olhar para um problema, porque problemas acontecem, estão aí, e transformar nisso ou criar uma solução para resolver aquele problema. No mínimo, você teve algum aprendizado. No mínimo, você tirou algo dali, né? Você sabe, você está falando uma coisa que é incrível. Eu acho que tem uma diferença entre empreendedor e empresário. Empresário arrisca o dinheiro, arrisca o capital e tal. Empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito. Ele acorda e tem algo que mexe com ele, que move, que faz com que ele tenha aquele tesão de querer fazer uma coisa diferente. Então, esse é o empreendedor. Né? E tem empresário que não é empreendedor. Com certeza. E tem empreendedor que não necessariamente é empresário. É aquele que arrisca com o CNPJ de outro. Exato. Ele está em qualquer lugar, está nas empresas e tal. Então, mas você tem que acreditar. E aí, quando você acredita, eu falo assim, olha, quando a gente está falando de dar errado, né, se você não deu menos do que o seu máximo e aquilo não aconteceu como você imaginou, deu certo. Só que você não está percebendo. E aí isso é muito legal, porque quem sabe depois de um tempo, você olha para trás e fala, por que aquilo não deu certo? E aí você vai entender por que não deu certo. Porque existe Deus, existe o universo, existe outros motivos pelos quais as coisas acontecem. Não tenha dúvida. Né? Então assim, ó, acredita em você, acredita que é possível. Eu falo, se você tivesse hoje um pote de dinheiro, onde você colocaria? Cara, joga na tua cabeça, coloca em você, acredita em você, faz alguma coisa diferente. Então, aposte em algo que você se identifique. Essa é a grande questão. Descobrir o que move o teu coração. Descobrir quem é você de verdade. Para o nosso membro da comunidade que está aqui com a gente, ele já passou por uma jornada que a gente trouxe, que é a primeira parte, que tem muito a ver com o que você está falando, que é o conceito que a gente fala de autoconhecimento. Tá. Né? Que fala de perfil, de mentalidade, ele faz o DISC, ele se entende, e é o que você está aí olhando para a gente, que a gente já vem mencionando, e olha o que o empreendedor de sucesso está dizendo para a gente, você tem que ter nas entranhas essa vontade de empreender. É isso. E usar as dificuldades a teu favor. Como é que eu coloco isso na mesa? Porque dificuldade todo mundo vai passar e não tem, como você falou, o mapa está escrito, no percurso é completamente diferente. Você tem que olhar para o conceito e para o sonho de empreender como uma bússola, uma direção. A direção continua lá. O caminho você vai encontrar, seja de um jeito ou de outro. Né? E eu acho que, puxando um pouco o gancho do conceito de mercado, poxa, eu já te ouvi muito falar, você tem sucesso na área de educação, criou um negócio muito grande junto com o teu sócio, enfim. E eu já te vi, inclusive, questionar muitas vezes o teu modelo de negócio, né? Sobre a gente vai precisar mudar e a gente está num caminho de mudança e eu já te ouvi falar sobre a gente daqui a pouco tem que ter uma faculdade de quem não sabe o que vai fazer, qual faculdade vai fazer, enfim. Isso. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de mercado. Porque no final do dia, a gente quer montar um negócio, muitas vezes o empreendedor ou quem tem o sonho de empreender, ele vai num feeling que é importante, tem que ter esse conhecimento, mas ele faz minimamente ou faz um caminho sem minimamente procurar aquilo que pode ajudar ele nesse sonho empreendedor, que são as informações que o mercado está dando. Isso. É o que a visão do cliente dele está dando. Então eu brinco que muitas vezes não é o que a gente quer vender. E infelizmente, às vezes o cara tem essa ânsia de, não, eu sei o que eu quero vender, eu sei o que eu quero fazer, mas não é o que a gente quer vender, é o que o cliente quer comprar. E essas informações estão no mercado. Como você enxerga, né? Não só na tua área, mas em geral, a tua área ela é uma área que vai mudar, tende a ter muitas mudanças. Como é que é essa dinâmica de olhar para o mercado, de entender o que está no alcance das pessoas, pode fazer a diferença na hora de construir um negócio de sucesso? Olha, é muito legal o que você está falando, porque é o seguinte... Quando muita gente vira e fala assim, olha, eu vou escutar o mercado, o que o mercado está me demandando, né? E aí eu vou entregar o que o mercado está querendo, porque é o que eu preciso. Aí tem gente que, como você falou, não, eu sei fazer um negócio aqui incrível, eu sei fazer aviãozinho de papel como ninguém sabe, então eu vou abrir uma loja de aviãozinho de papel. Pô, se ninguém quiser comprar, isso não adianta, se você é empreendedor naquilo... Pode ser o aviãozinho mais incrível do mundo. Mais incrível do mundo, ninguém vai querer comprar. Agora, eu acho que tem uma coisa no meio do caminho, que quem sabe não seja nem o que a pessoa está falando, Marcelo, e nem o que você quer oferecer. Que é o seguinte, é uma leitura mais sofisticada, porque o que o mercado está falando são as linhas. O que você quer é que você não está nem enxergando o que o cara está falando, mas
você tem que desenvolver a sua capacidade de ler as entrelinhas, de enxergar o que não é explícito, de escutar o que não está falado, de contrapor aquele ponto com outros pontos, porque existem outros pontos de vista e existem outras vistas do mesmo ponto. Total. E isso é muito legal. E aí, a principal questão é o seguinte, que dor que você quer resolver? Quais são as dores da sociedade? E além disso, então, se você somar duas coisas, enxergar o que não é explícito, isso você desenvolve com a sensibilidade. Por isso que eu falo que assim, todo empreendedor, ele tem que desenvolver o lado, eu falo que o empreendedor, para se formar, ele tem que gostar de arte, ele tem que gostar de música, Ele tem que experimentar ele coisa tem que nova, experimentar né? coisa nova, ele tem que estar aberto ao novo. Enfim, por quê? Porque ele amplia a capacidade. Por isso que o cara está em algum lugar, na praia, algum lugar que ele não costuma ir, numa montanha e tal, ele tem, uau, tive um insight. Por quê? Porque o cérebro é conhecer coisas novas. É aquele conceito de qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez. Exatamente. Né? Exatamente isso. E a outra coisa, por exemplo, o esporte. O esporte faz com que o erro, você entenda o erro de uma outra maneira. O erro te desafia. Você tenta de novo, você anda a cavalo. Você errou, Sim, vai de novo, vai de novo. vai de novo, até você conseguir se superar. Isso é muito legal. Quer dizer, essas duas coisas. Mas aí é o seguinte, se você consegue enxergar as dores da sociedade, o que está precisando, né? Aí você... E aí o que é muito legal é o seguinte, uma coisa é você enxergar o futuro pelo presente. Então, e outra coisa é você enxergar o futuro pelo futuro. Que é, tá? E aí a gente está falando de tendência. Exatamente. O cara antecipar coisas que podem acontecer. Então, né? imagina, se eu perguntasse para tentar definir estratégias futuras da Ânima, ou de qualquer escola. Eu falo, qual que é o futuro da escola? Qual que é o futuro da universidade? E aí eu vou tentar fazer uma universidade a melhor possível do que eu tenho hoje. Agora, olha que legal. Se eu faço a pergunta, não é o futuro da universidade, é assim, ó, como as pessoas vão aprender daqui a 10 anos? É uma outra pergunta. Totalmente. E, inclusive, eu estou questionando se vai ser na universidade. Exatamente. Se vai ser modelo, na você está escola. questionando o modelo. Você pode questionar tudo quando você faz uma pergunta assim. Exatamente. E aí o que acontece? Aí eu falo, como que as pessoas vão aprender daqui a 10 anos? E quais são as dores da sociedade hoje? Só para responder, dar exemplo prático. Né? Sabe o que acontece? A pessoa vai para a escola e não vê significado nenhum no que ela está aprendendo. Você tem um modelo da escola que o foco é no ensino e não no aprendizado. Então, a dor é focar no aprendizado. Você aprende 10% do que você escuta, 20% do que você escuta e vê, mas você aprende 70% do que você faz. Por isso, espaço maker. Você aprende 80%, 90% do que você tem que explicar para um outro alguém. Então, cria uma escola cujo ambiente, o aluno ele se torna um mini professor daquilo que ele é bom para explicar para os outros. Essa é uma metodologia. Então, quando você entende como que as pessoas aprendem, e aí o que você faz? A escola vai ser um lugar para o conflito das ideias, para você discutir, não mais aquela sala tradicional como você vê. E aí é que eu falo para você, isso é entender o mercado, mas se eu perguntar para o aluno, ele vai responder, eu quero um super professor, eu quero um professor que me encante, eu quero o professor... Sabe por quê? Porque o professor, quando ele não encanta, ele fala, ele tem um poder. O poder é a chamada. Sim, a persuasão, e a prova. Exato. A prova. Pessoal, presta atenção que vai cair na prova. Ele não fala assim, pessoal, presta atenção porque isso aqui vai ser um tesão de você aprender. Isso aqui vai ser maravilhoso para a sua vida. Não é isso? Quer dizer, isso é significado. Lógico. Então, quando você desenha e faz essa pergunta do futuro e entende as dores da sociedade, você consegue entender o mercado com uma leitura muito mais sofisticada. E aí é incrível. É uma provocação. E até você que está olhando aí, Let's Dicas aqui de novo. A gente fala muito disso aqui, né? De você olhar, e é muito comum a gente falar de foco no cliente. Você já ouviu a gente falando, tentando mudar essa preposição para foco do cliente, é se colocar na visão do cliente. O que a gente está falando aqui em relação ao mercado? Talvez seja muito fácil para você identificar os dados que o mercado está te dando agora, no presente. Você já parou para se questionar se essa é a pergunta que você deve fazer? Então, o que você tem hoje de dados do mercado, olhar para o mercado que você está fazendo hoje para abrir, seja uma lojinha de avião de papel ou, como o Daniel está trazendo, uma escola, você já parou para se perguntar qual é a pergunta que deve ser feita no futuro para trazer para agora? É isso. Né? Isso você invertendo um pouco essa equação, vai chegar numa possibilidade de você responder muitas vezes até o questionamento do teu modelo de negócio ou da tua ideia. É isso, exatamente. Né? E quando a gente fala, até por exemplo, quando você fala do propósito, porque depois que você tem tudo isso, você fala assim, então agora eu vou definir em cima disso, de querer
entendi as dores da sociedade, o vindo do futuro e tal. Então, qual que é o meu propósito? E aí eu falo, vou pegar aqui um exemplo. Imagina que e isso também te move, isso também te molda para o que você constrói e as respostas que você quer dar. Você pode ter uma loja e você fala, eu vendo sapatos femininos. Agora, você pode falar o seguinte, não, eu tenho um lugar que eu empodero a mulher através do calçado feminino. E criar alguma coisa que faça isso totalmente diferente. Muito. Né? E aí, Marcelo, eu falei isso aqui esses dias porque eu fui numa palestra e uma pessoa, parece incrível, ele falou sobre que a gente está entrando, quem sabe, no momento do pós-ESG. Que as pessoas estão todas pensando ali só no ESG, mas é algo muito maior. Lógico, né? não tem dúvida. É a ética, é a estética, é a espiritualidade, não sei, algo muito maior né? do que simplesmente o ESG ali. Né? E aí eu refletindo sobre isso, falei assim, quem sabe a gente esteja na era do pós-propósito. Nessa discussão que eu estou falando para você, quer dizer, do propósito, nesse exemplo do calçado, quem sabe o pós-propósito seja assim, qual que é o meu papel aqui, como que esta empresa, esse lugar vai ajudar a eu me tornar uma pessoa melhor, a eu fazer algo diferente, né? Algo que enfim, faça sentido na minha vida e faça eu evoluir enquanto ser humano. Eu acho que essa é a grande... E mesmo até trazendo para uma tangibilidade daquela pessoa, do empreendedor que precisa sobreviver. Então... Também, você falando, me veio assim numa... A gente talvez esteja alguém aqui querendo abrir uma padaria. Olha que coisa simples, né? Uma padaria é um conceito que existe há anos e toda esquina tem. Eu quero abrir uma padaria, eu vou competir com diversas na minha esquina. Será que se essa pessoa, nesse conceito de olhar para o mercado de um jeito diferente, olhando para uma ótica de uma percepção que não seja o produto, o pão quentinho que todo mundo tem que ter, o misto quente, mas seja assim, qual é o meu propósito ou o meu pós-propósito no sentido de... Vamos imaginar que eu tenho uma tortinha de morango, que essa tortinha... é o diferencial. E eu quero essa tortinha no sabor, eu quero na crocância, eu quero fazer com que a pessoa se sinta a melhor pessoa do mundo, com direito de comer uma tortinha de morango, tão saborosa, tão bacana, que o resto é o resto. O entorno da tortinha é o cara levar um pãozinho também, é ele ser bem atendido, é ele consumir alguma coisa para levar para casa e depois voltar talvez um dia de café da manhã. Então é você entender que as pessoas vivem de percepção. Quando a gente começa a falar sobre isso, como é que eu percebo, né, o diferencial, a energia, o que o Daniel passa, no caso... E como é que eu percebo as marcas? Por isso que eu me conecto ou não me conecto. Olha só que legal que você traz. O Grameen Bank, Banco do Microcrédito em Bangladesh, que o Yunus fez, né? Enfim, que é o chamado Banco dos Pobres, né? Isso. Se você pegar e falar assim, o que o Grameen Bank faz? Isso eu acho que é muito legal. O que o Grameen Bank faz? Né? Ele empresta dinheiro, microcrédito, sem garantia. Então, aí você fala assim, nossa, ele é um banco. Aí você fala assim, não, ele fez uma transformação porque ele partiu da confiança, porque não tem avalista. Mas isso é o propósito, emprestar dinheiro para quem não tem avalista, tal. Só que, na verdade, ele emprestou dinheiro para as mulheres. Então, o que o Grameen Bank fez, ele resgatou a cidadania das mulheres Bangladesh. Tanto que o Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e não da Economia. Isso que é o pós-propósito. E fez um negócio sustentável próximo. O exemplo que você falou que é incrível é o seguinte, não, eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Não, na verdade você fala o seguinte, eu quero transformar o café da manhã das pessoas que moram naquela região num momento mágico, num momento de recordação. Eu quero que as pessoas que moram naquele bairro, naquela região, quando eles estiverem com saudades, daqui a 10 anos, quando alguém, ente querido, já não estiver mais lá, ele vai falar assim, lembra dos cafés da manhã na padaria tal? É isso que eu quero. Não, parece... Então, isso é incrível. É incrível. Por quê? Porque ele vai estar resolvendo uma das dores da sociedade. Porque a dor da sociedade não é comprar pão. Não é. A dor da sociedade é conviver, é estar junto. Tem e ele um vai fazer feliz, isso. Tem momento que você lembra, né? E ele, assim como o Yunus resgatou as mulheres de Bangladesh através do microcrédito, você vai estar criando momentos memoráveis através do pãozinho, do café da manhã, da tortinha de morango que você descreveu. E isso é incrível. Essa é a leitura de mercado. Entendeu? E tem uma outra coisa que é muito legal. Uma coisa é você ter 0,001% de 100% do market share. Outra coisa é você falar assim, eu não serei uma padaria para São Paulo. Eu vou ser a padaria deste bairro. E aqui vai ser incrível, mas você vai ter 80% do market share de onde você definiu que você quer estar. Então isso também é muito legal. Muito legal. Quem você quer atender? Qual a mensagem que você quer deixar? Qual a mensagem que você quer deixar? Aquele negócio é o seguinte, você tem que criar algo
que se você deixar de existir, você vai fazer falta. Não tenha dúvida. Isso é incrível. Eu acho que a gente tem experiências, às vezes, particulares, né, na nossa vida que você tem... E não é à toa que existe aquela expressão de a primeira impressão é que fica e tal. A gente lembra muito mais de uma atitude do que de um conteúdo, de alguma coisa numa primeira impressão. Aquilo grava muito mais. Por isso que a gente tem muitas vezes aquela percepção, nossa, aquela pessoa eu gostei de primeira, ou eu me lembro de alguma coisa que às vezes você chegar, uma pessoa que você acha que pode ser talvez metida porque ela tem um sucesso e ela perguntar se você quer sentar primeiro ou tomar uma água. Isso marca mais do que o conteúdo que ela pode ter te passado numa primeira vez. Então a forma como o teu cliente aí, o teu consumidor vai perceber o que você quer oferecer, tá na tua mão escolher qual que é essa mensagem que você quer deixar. E, de novo, não importa qual lojinha ou qual negócio você está criando. É de uma lojinha a uma empresa de software que pode ser escalável ou não. Sem dúvida. Você sabe que eu falo... Isso daqui que vocês estão vendo, esse curso, essa palestra, essa discussão que a gente está tendo, essa conversa, enfim, eu falo que a gente é o que fica depois que a gente vai embora. Né? Um curso é tudo que... São todos os insights que você teve depois que o curso acabou. Muito bom. Né? Mas isso vale para as pessoas. No nosso exemplo, aquela padaria é o que fica depois que você foi embora. É isso aí. Né? É Qual a isso. mensagem que ela te deixou? E que mensagem que ela deixou? E você vai pegar, você é muito legal, não é muito legal. Então, é a primeira impressão que você falou, mas é o conjunto Não das tenha impressões que você passa. Não tenha dúvida. E isso é muito legal. Então, assim, ó, você quer ser lembrado pelo quê? Pelas pessoas que, de alguma maneira, conviveram com você, seja no negócio que você fez, ou seja na pessoa que você é. Muito bom. De novo, no exemplo da padaria, então olha só que engraçado. Você que está montando um negócio, você parou para perguntar ou se perguntar que as informações que você está colhendo do mercado e que a gente ensinou como você faz isso até com várias ferramentas, que hoje, né, como é legal ter ferramentas ao nosso alcance para que a gente possa saber de coisas e preparar, né, não lançar só no feeling, também está relacionado a como é que você vai usar essas informações a teu favor, criando uma percepção que faça ou que seja única ou que seja muito a sua cara, que te complete, que preencha esse ânimo que você precisa ter para criar um negócio que te dê motivação e que faça você enfrentar as adversidades, porque elas vão existir. É isso aí. Né? Tem um livro, eu não me lembro agora o nome dele aqui, mas ele fala que, por exemplo, uma companhia aérea, você tem 5 momentos para você encantar. Que é quando você está fazendo a reserva, quando você confirmou, quando você entrou no avião, quando alguém te serve alguma coisa e quando você saiu do avião. Todo o resto trabalha para esses 5 momentos. Porque esses são os 5 momentos de te encantar. Né? Então, isso é muito legal. Agora, Muito olha legal. que legal. Isso é muito legal. Né? Se você perguntar à aeromoça, a todo mundo que está lá no avião, a prioridade número 1, 2 e 3 é segurança. Só que você não percebe. Entendeu? Quer dizer, você não percebe. Quem sabe, numa padaria, né? seja a limpeza, seja tá gostoso, tal. Só que o que você tem que perceber? Você tem que perceber a experiência. E aí você fala assim, ó, quais são os momentos mágicos que você vai ter contato com aquela pessoa que Muito vai estar bom. lá, que vai fazer com que Muito volte. bom. Isso é incrível. Então você Incrível. imagina, todo mundo, todas as pessoas, piloto, comandante, pessoal de logística, manutenção, né? Trabalha para 5 momentos que, se somar, deve dar 3, 4 minutos. É isso que vai fazer você ou não voltar para aquela companhia Olha aérea. que coisa maluca. Isso pode ser aplicado em qualquer... Você trouxe Tudo. uma ideia de empresa aérea com 5 pontos, mas será que o seu negócio, o que você quer montar, são quantos pontos de contato? Isso. Quais são esses momentos que vão fazer com que a empresa inteira tenha que trabalhar para eles? É engraçado, mas às vezes a gente não para se perguntar Não. nisso, né? Entra num modo automático, né? E para você que está começando, então, por favor, né? Monte o seu negócio, crie o seu negócio, olhe para tudo que tem disponível no mercado, mas crie os pontos de experiência que você vai ter, o que encanta o teu cliente em cima do teu propósito, em cima da tua proposta de valor, que toda a companhia tem que trabalhar em prol de fazer aquilo acontecer com perfeição, com excelência e da melhor maneira possível. É isso aí. Né? É isso aí. Muito bom. Aí vai fazer um negócio muito diferente. Você sabe que tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala assim, se as pessoas soubessem como é bom fazer o bem, a gente faria o bem por egoísmo. Né? Por você, entendeu? Quer dizer, então isso é muito legal. É muito legal. Você entender o outro, você está fazendo, quer dizer... Se colocar na posição do E aí, vale um pouco para cá, que é o seguinte, dá uma satisfação de você entender que o que você está fazendo tem valor para o outro e que você fez a diferença naquele momento, naqueles 5 momentos que eu estou descrevendo aqui, e que a consequência é ele voltar a ser seu cliente, ele te recomendar, ele tal. Então é o seguinte, faça como se aquele fosse o seu último cliente, né? Aquele último momento, e aí vai ser maravilhoso, porque se você fizer isso, vai ser incrível. Então, o Carpinejar tem um livro que na contracapa ele fala, viva sempre dessa maneira intensa, mais ou menos isso, porque o seu último momento
já pode ter acontecido. Entendeu? Pode Quer dizer, ter deixado passar. não, já pode ter acontecido. Então, por exemplo, você encontrou com alguém e, infelizmente, depois Talvez de não um tempo, novamente, essa entendi. pessoa deixou esse planeta e tal, você nunca mais vai ver, e você fala, nossa, eu nem me despedi dele direito daquela última vez que a gente se encontrou. Se isso vale, claro, para uma relação de amizade, para quem morreu, tal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, entenda que, imagina que aquela pessoa que entrou no seu estabelecimento, aquela loja, nunca mais vai entrar. Ela tem que sair com uma mensagem. E aí você fala assim, olha, nossa, o que eu vou fazer para que eu não vou ter uma segunda chance? E se você sempre pensar assim, você nunca vai dar menos do que o seu máximo. Você está sempre inteiro, presente, entendendo, e aí vai ser incrível. Eu acho que é superar as expectativas, né? É surpreender o que você faz. Mas eu acho que você está trazendo isso de uma maneira muito legal, assim, principalmente para quem está começando, porque a gente é costumeiro ouvir. Você precisa superar a expectativa, você tem que, né? Média é mediocridade. Falei disso outro dia. Você quer estar na média, você não pode empreender. Porque você quer estar na média, você quer estar medíocre, né? Você vai fazer 10 mil vezes uma coisa medíocre. Não, você tem que fazer coisas excepcionais. Você tem que procurar ser excepcional. E não é fácil, é difícil mesmo, mas se você procura, em uma hora você encontra, né? E eu acho que o que você está trazendo aqui tem muito contexto de... Olha só, o cara está olhando o mercado, ele tem oportunidade, ele está vendo o que os outros estão fazendo. Então... Dentro das referências, em vez de você fazer o que o outro está fazendo ou procurar um diferencial, procure ser a diferença. Isso. Né? Então, em cima de alguma coisa, ou de um detalhe, ou de uma experiência, olhe para dentro do seu propósito, da tua motivação e transforme isso em que o seu cliente tenha essa percepção. Saia de lá com essa mensagem. Como você falou, talvez se for a última vez... Como é que ele sai com a última percepção de que ele precisa voltar lá? Se ele não voltar, talvez por uma infelicidade. Mas que ele possa voltar, que ele se lembre daquilo como um ambiente agradável, né? Enfim, eu acho que isso é um contexto de a gente muitas vezes estar preocupado no dado analítico que o mercado oferece e a gente está esquecendo de cruzar o dado analítico, que é importante, tamanho, ver, né? Óbvio, você não vai montar uma padaria num lugar que não tem pessoas que passam, mas como é que eu corroboro o lado analítico com esse sentimento, essa percepção, essa proposta de valor que muitas vezes está intangível. Não é vender o pão, é você criar uma experiência em cima daquilo que você oferece. Você sabe que você falou uma coisa dos dados, né? Então, tem uma historinha que é muito legal, que aconteceu, parece, na Segunda Guerra, depois você manda o link, enfim, os aviões voltavam, né? Você sabe essa história, né? E aí eles olhavam os furos dos aviões e aí falaram, não, já sei, temos que reforçar, onde a gente tomou mais tiro. E aí chegou lá um cara que levantou a mão, que as asas eram bastante furadas e tal, falou assim, não, ao contrário, esses que tomaram esses tiros voltaram, nós temos que ver os que caíram, onde que eles tomaram os tiros, temos que reforçar onde caiu. Eu estou falando porque às vezes a gente tem que ter a capacidade de enxergar o não óbvio, de enxergar o que, porque muitas vezes os dados que você vê são aqueles que todo mundo está enxergando, e é o óbvio. Por isso que eu falo da sensibilidade de enxergar. Sensibilidade de enxergar, como você trouxe, né? O lance de o futuro, né? Como é que você enxerga algo que não está tão fácil, não está tão óbvio. Né? E tem eu faço que é um exercício que é mais ou menos assim. Eu vou dar o exemplo do Circo du Soleil. Né? Se você falar o que é o Circo du Soleil, cara, ele pegou, qual que é a essência do circo? Legal. Aí ele falou, vou pegar agora o enredo do teatro. Eu vou pegar a pirotecnia do show. E ele criou um negócio que ele chama de circo, mas não é circo. Aquilo lá é uma coisa incrível, é algo totalmente diferenciado. E muitas vezes eu faço isso, sabe? Eu leio muita coisa, muito case de empresas, indústrias e segmentos que não tem nada a ver comigo. Eu vou entender o que a indústria metalúrgica está fazendo, o que é o varejo, o que é o comércio. Aí eu falo, nossa, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso, a gente podia fazer alguma coisa. Talvez esse é um conceito, é o uau, né? A Grazi, acho que tinha até um projeto desse de uau na empresa dela, mas que faz todo sentido o que você está falando. Mas qual é o uau? E tem muitos... Não, e é muito legal porque você tem insights de conhecer outras indústrias e fala assim, olha, o que eu posso fazer aqui com aquele negócio do outro lado. Muito bom. Né? Então, outro dia eu estava lá e falou assim, olha, a grande sacada, acho que quem sabe da Amazon, foi aquele one click, né? Que vai lá, todo mundo vai lá, faz cadastro e tal, e ela fez um negócio que você escolheu o negócio, com um clique você compra, porque já está tudo seu cadastro, tudo pronto. E eu virei e falei assim, uau, o aluno tem que entrar aqui, com um clique ele tem que resolver alguma coisa, um clique ele tem que comprar, Isso é muito legal, porque você fala, por que eu tenho que facilitar
a vida do aluno. A gente está fazendo isso hoje? Não, mas agora está com essa diretriz. Eu falo, tem que ter essa experiência. Muito bom isso. Assim como eu estou dando exemplo aqui dessa indústria de aviação, falando, quais são os pontos? Eu falo, quais são os pontos que faz com que a pessoa fique encantada todos os dias lá? Não, você trouxe um negócio que é, então, isso que é muito legal, Daniel. É você buscar referências em outras indústrias que não a sua. Porque você fala, vou montar uma padaria, eu vou ler tudo sobre padaria. É isso. Não, é meu isso. querido. Vai ler sobre supermercado, sobre farmácia, vai ver sobre a indústria de logística. Né? Aí você fala, nossa, eu tive aqui alguns insights. Muito bom. E isso é muito legal. Para você que está aí nos olhando. Então, olha só. Acabou de ficar bem claro para você que analisar o mercado não está relacionado unicamente a olhar o seu mercado. Né? Então, o entendimento do mercado não está relacionado ao teu segmento ou à tua ideia. Pelo contrário, a capacidade de você explorar, ainda mais hoje com a quantidade de ferramentas que existem, outros mercados, outras experiências, tendências que estão trazendo uma percepção de nossa, uau, que maravilhoso. Como é que eu replico isso dentro da minha, ou do meu conceito, do meu negócio, do meu novo, da minha ideia, né? Eu acho que no mínimo existe um exercício aqui que vai oxigenar, né, a mente do empreendedor para tentar tirar de lá alguma sacada, tentar tirar um coelho da cartola que seja a diferença em relação ao concorrente. Você sabe que você falou a palavra tendência. A Amy Webb esteve no Brasil e ela deu uma palestra que eu achei incrível, que ela falou da diferença entre trend e trendy, entre tendência e moda. E isso é muito legal para você entender. Quando eu estou falando da visão do futuro pelo futuro, quem sabe são tendências em cima das dores da sociedade que você acredita que a gente vai ter. E pode tentar numa resolver. sociedade outra coisa é moda. Tá todo mundo fazendo isso. Será? Dando um exemplo aqui no nosso caso, assim, quem sabe o EAD, do formato, que você pegar um formato tradicional, é moda. Mas o híbrido, a integração, quem sabe tem a ver com síncrono, assíncrono, Sim, com aprender. espaços, com aprendizado. Isso é muito mais uma tendência do que simplesmente pegar um conteúdo simplesmente e entregar EAD. Então é algo muito mais holístico, que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Você entrega, mas a grande questão é, eu vou usar a tecnologia para facilitar o acesso do aprendizado, mas aquilo não é exclusivamente o formato que vai ser feito. Eu acho que isso é muito legal. Não tem dúvida. Quer dizer, então, só para dar um exemplo do que é tendência mesmo, trend ou trendy. E moda. Quer dizer, e moda. Já isso ficou muito claro. Então também cara, fica para o nosso empreendedor aqui uma dica. Ele tem que trabalhar com esses dois, ele tem que olhar para os dois, né? todo mundo está fazendo isso. Olha com cautela. Será? Por que está fazendo isso? Para onde a gente vai? Né? O que todo mundo está fazendo, às vezes, não necessariamente é o bom caminho. Não necessariamente. Né? É isso. Não tenha dúvida. E olha só, puxando também um pouco para esse conceito ou tendências, né? Que talvez não são nem mais tendências, mas tem um mundo chegando exponencial ou que está trazendo para a gente uma constante mudança, né? Então, o que é bom hoje não necessariamente é bom amanhã. As informações que são hoje são exponenciais, a gente tem acesso a informações de todos os lados e não se para de falar em inteligência artificial. Né? E nesse contexto de a tecnologia cada dia mais evoluindo, eu estava vendo que outro dia, a cada 18 meses, dobra-se a capacidade de armazenamento. Onde a gente vai parar, Daniel? A capacidade de armazenamento, então chips, chipinhos, micro, nano, enfim, com capacidades enormes. Então, em cima desse contexto de olhar para o mercado, de inovação, até no teu negócio, como você mesmo já procura se desafiar, como é que essa tendência, a parte de tecnologia, a parte de inteligência artificial, para quem está começando, para quem está chegando, ou quem está no comecinho, deve ou não fazer parte, né, dessa rotina de usar ferramentas ao nosso favor, entender que aquilo não tira emprego, talvez ajuda, né, a construir novas oportunidades. Enfim, eu acho que isso as pessoas estão se questionando muito, né? Eu acho que tem que estar harmonizado com isso sim, com essas tendências, com essas ferramentas. Tem coisas que você não pode ir contra. Né? Isso aí não é moda, isso aí é tendência mesmo. E a grande questão não é assim, a tecnologia vai roubar o que eu estou fazendo. Claro, o que você está fazendo é algo repetitivo e que não necessariamente, enfim, você tem um diferencial, de verdade, deixe de fazer. Ponto. Porque o que nos faz humanos é a sensibilidade e a criatividade. É a capacidade de ousar. São as relações, são outras coisas e não a repetição. Aquilo não é. Então é o seguinte, abandone aquilo para que você possa fazer algo mais nobre, algo que é mais humano e menos operacional, e menos robô e tudo mais. Mas assim, então a grande questão é assim, como que a tecnologia pode nos ajudar? Então minha pergunta não é se vai ser ensino presencial ou à distância, mas é assim, o ensino de perto, com experiências, com uso de tecnologia.
Então, como a tecnologia pode Talvez seja ajudar até isso. você... Como a tecnologia vai me ajudar a ensinar, dentro, a ensinar a aprender. Exatamente, né? É exatamente isso. Então, assim, ó, como que a tecnologia ajuda no seu negócio? E hoje tem uma grande questão, que é como você harmonizar tudo que a gente está falando aqui com dados. Né? Então, tudo isso aqui é intuição, o desenvolver, a sensibilidade, a sua capacidade de olhar o que não foi falado, isso aqui vai te ajudar a fazer perguntas que ninguém faz. É isso. E aí os dados vão te ajudar a trazer respostas de perguntas não feitas. Então, isso que é muito legal. Se todo mundo fizer qual que é o futuro da universidade, como que vai ser o ensino à distância, tá bom, as respostas serão as mesmas. Agora, como as pessoas vão aprender, como que uma experiência única com o uso de tecnologia, como que em cima de um sistema neural, da capacidade de você aprender, quais que são as melhores metodologias para cada tipo de pessoa. E daí sim você faz essas perguntas e os dados podem te trazer. E usa a tecnologia a teu favor. Exatamente. Porque se você demoraria antes 1 mês, 2 meses para poder concatenar tanta informação assim, isso sim, através de talvez de inteligência artificial, se você souber fazer a pergunta certa, criar o roteiro correto, você vai receber essa informação em segundos. Então, com essas informações em segundos, você toma algumas decisões embasadas, mas, de novo, você desenvolveu o que eles chamam de prompt, né? Hoje em dia, que eu acho que é o grande diferencial, você que está aí olhando para o mercado, o prompt é aquilo que a forma como você questiona a inteligência artificial para que ela te dê uma resposta adequada em cima das tuas dores. Né? Então, peraí, se a gente está ensinando a pessoa a pensar de uma maneira diferente, se a gente está falando para ela que a importância é ela não olhar somente para aqueles dados que estão ali, que ela use a sensibilidade, que ela use também, aliada à tecnologia, sai um resultado a favor do negócio, da ideia, enfim, daquilo que ela precisa. Então, né, ela pode juntar, em vez de ter medo da tecnologia, ela deve usar a seu favor. Né? Exatamente. E não pode negar. Também, né? E eu acho que a tecnologia, acho que tem uma linha do aprendizado que é assim, ó, primeiro você não sabe o que você não sabe. Eu nem tenho ideia sobre aquilo porque eu nunca vi sobre aquilo. Então, né, depois você sabe o que você não sabe, porque aí você foi pesquisar e agora você sabe o que você não sabe. E aí você passa a saber o que você sabe. Uau, agora eu já sei aquilo. E aí aquilo se torna tão natural, tão tranquilo, que você nem sabe o que você sabe. E isso, eu acho que essa beleza é que essa quantidade de perguntas faz com que você entenda. Então, antes eu não sabia por exemplo, administrar uma escola, porque eu nunca tinha visto aquele negócio da vida, ou andar, ou dirigir. Eu era criança, eu nem sabia que eu não sabia dirigir. Aí eu sabia que eu não sabia dirigir, eu quero dirigir e não sabia. Aí eu sei que eu sei, agora eu sei dirigir. E hoje eu dirijo, mas eu nem presto atenção que eu sei dirigir. Já é um modelo automático. E é esse tipo de coisa que a gente tem que ter. E quando você chega nesse modelo automático, você começa, de novo, a ampliar o seu repertório para ficar cada vez mais sofisticado. Então, essa questão também de você nunca deixar de aprender, o empreendedor, ele tem que ser um aprendiz o tempo inteiro. Né? Ele tem que estar lá em treinamento, loading eterno, né? Em crescimento. Sabe por quê? Porque assim, tem uma diferença entre a informação e o conhecimento. Ninguém transmite conhecimento. Você só transmite informação. Para que aquilo transforme em conhecimento, eu vou pegar aquela informação e ela vai bater com o meu repertório e aí eu vou transformar aquilo no meu conhecimento. Isso é muito legal. Então, por isso que você lê um livro hoje, o mesmo que você leu há 10 anos, e você fala, parece que é outro livro, parece que é outro filme. Diferentes. Por quê? Porque o teu repertório é outro. Então, isso é muito bacana. E como que você amplia o teu repertório, não necessariamente ainda sendo um empreendedor que está começando. Não tenho dúvida. Sim, eu acho que tem um jeito muito simples, que é o seguinte, você é um empreendedor, quando a gente fala de governança corporativa, não é você ter lá um conselho com pessoas e independentes. Faz o seguinte, chame pessoas que você admira, que você gosta. Um amigo do seu pai, um amigo daquele seu tio, um professor, um amigo de um amigo. Chega para ele e fala assim, ó, eu estou empreendendo, eu estou abrindo minha padaria para pegar o nosso exemplo. E aí ele vai pegar e falar assim, ó, Marcelo... Tu tem uma experiência... Eu queria... Você pode dedicar, assim, de verdade, algumas horas comigo para me ajudar? E isso é muito legal. Esse daqui que a gente está fazendo já é parte disso. Muito total. Só que como que ele transforma e faz com que aquilo seja algo... Seja rotineiro, exato. Cara, convide 3, 4, 5 pessoas. Leve seus problemas. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade. Mostre a sua vulnerabilidade. Mostre quais são suas deficiências. Valorize competências que você não tem no outro e fala, eu não sei fazer isso. E eu preciso que aquela pessoa me ajude. E aí é muito bacana, porque a hora que você colocar na mesa as questões de
o que você vai fazer, dessas perguntas que ele está fazendo, quais são as dores, qual a oportunidade, como que eu vou fazer, que competências que eu tenho que ter na minha equipe que eu não tenho hoje, com que pessoas eu devo estar. Nossa, essas pessoas vão te escutar, vão doar, porque todo mundo, não existe nada, nem nada que deixe o ser humano mais satisfeito, né, que dê uma maior satisfação do que ajudar um outro alguém. E não precisa pagar, não. Não precisa pagar. É só conversar, essa troca. E isto é incrível. Não, você sabe que você colocou um ponto que a gente acabou fazendo naturalmente quando você chegou aqui, que é isso que você falou agora, né? Que tem muito a ver também com o que a gente acredita e propaga. O empreendedor precisa se sentir bem quando ele está numa roda de pessoas que são mais interessantes que ele. É ali que ele mais vai capturar informação relevante. Porque se eu já estou num meio onde eu sou a pessoa mais interessante, eu estou doando. Mas quão interessante é também eu estar no meio de pessoas mais interessantes. Eu não estou falando interessante no sentido arrogante da palavra. Interessantes talvez de assuntos que eu não domino, de experiências que eu ainda não vivi. Então você trouxe para mim isso agora com a experiência, veio na minha cabeça não só o que a gente falou quando você chegou, que a gente contou um pouco mais do modelo, e você já trouxe insight, já doou, e aquilo já foi uma troca, e você vê, foi natural. Foi, né? lógico. E o que a gente está falando agora, eu me vejo assim, quando o cara vai abrir uma padaria, ainda mantendo o nosso exemplo, se ele me perguntasse hoje, uma pessoa fizesse essa mesma pergunta para mim, eu ia trazer tanto insight de experiências que eu tive que me marcaram, que Lógico. isso pode trazer para ele uma dessas perguntas que ele não seria capaz de se fazer porque ele não viveu essa experiência ainda. Isso. É o repertório, né, que alguém isso. ainda não tem e pode extrair de quem já teve para tirar alguma ideia ou um coelho da cartola, alguma coisa diferente que marque aquele negócio, que marque aquela ideia, enfim, ou qualquer momento que seja, né? Então, isso é muito legal. Isso é incrível demais. E ninguém se recusa a ajudar um outro alguém que está muito bem intencionado, que está apaixonado, que está querendo fazer algo diferente, que está... Enfim, eu falo que a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Então, se você virar e falar o seguinte, cara, eu estou querendo fazer um negócio que vai ser maravilhoso, olha só, o que você acha, isso, aquilo, e, por favor, me ajude, vamos pensar completamente diferente. Todo mundo vai ajudar. Isso é muito legal, porque isso aí é da essência efetiva do ser humano. Então, amplie o seu repertório com pessoas que possam te ajudar. Muito bom. Faça boas perguntas. Faça as perguntas não necessariamente as óbvias. Né? Pense o futuro pelo futuro e não pelo presente. Descubra quais são as dores da sociedade que você quer resolver. Você quer ser lembrado pelo quê? Se você deixar de existir, você vai fazer falta pelo quê? Por quê? Qual a mensagem que as pessoas vão lembrar de você? As mensagens que as pessoas vão falar de você. Nunca dê menos do que o seu máximo. Entenda que existe o fracasso bem-sucedido, né? Aquele que se aprende com ele. Não tenha medo que o erro seja algo que te desafie, que te mova, que te provoque, que você queira fazer algo diferente. Né? Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade. E tem uma coisa muito legal, seja desapegado. Entendeu? Quer dizer, não tem aquele apego, aquelas coisas, você está com aquela ideia inicial não, ela vai mudando, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, você vai, o destino vai te trazendo, quer dizer, a única coisa que você tem certeza é que tudo que você planejou vai sair diferente. É isso. Esse é o empreendedor. Né? Bom. O empreendedor é isso. Né? E quando eu falo do desapego, eu falo que desapego não é você não querer ter coisas. Ou desistir, né? Não é isso. Não. O desapego não é você não ter coisas. Desapego é as coisas não ter você. É diferente. Total. Né? Então não é que eu estou abrindo mão daquilo, mas é que aquilo não é... Tem que ser aquilo de toda maneira. Não. Entendeu? Tentou com a tortinha de morango, não deu. Vai fazer. Tortinha de limão. A tortinha de coisa, limão. É isso, não tem vai fazer não sei o quê, vai fazer Eu outro até doce. tento brincar de um Isso jeito... é muito legal. O empreendedor, muitas vezes, ele tem que entender que dar um passo para trás não é você estar recuando da batalha, é você estar pegando impulso. Isso. Né? Você está indo para uma outra jornada, você tem que... Se o teu propósito, a tua essência ainda está te direcionando para algum lugar, você acredita naquilo, você vai achar uma forma de fazer aquilo acontecer. É isso. Talvez você não está fazendo as perguntas certas, talvez você não está olhando os dados da maneira certa. Então aí entra... Bom, agora chegando no final, o Daniel aqui trouxe aqui uma bomba de Let's Dicas aqui, que eu vou deixar isso aqui numa metralhadora de coisas que você não pode deixar de fazer na construção do teu negócio. Pô, Daniel, eu com certeza poderia ficar falando com você aqui durante muito mais tempo, porque você, além de ser um cara interessante, tem uma energia enorme, não fala tudo que pensa, traz todas as suas experiências. Então, eu só tenho que te agradecer por você estar aqui com a gente, né, doando o seu tempo, teu conhecimento, teu legado. Imagina. Né? A gente está querendo construir um negócio diferente e espero que a gente realmente possa mudar a vida de quem quer empreender. A gente brinca aqui, né? Brinca não, a gente fala sério, na verdade, que empreendedor merece prosperidade. Então, e prosperidade está muito em cima do que eu acho que a gente conversou aqui. Não é você atingir o sucesso financeiro, é você atingir aquele momento em que você fala, agora eu cheguei.
E não Exatamente. cheguei por grana, cheguei porque eu acertei a mão, os clientes estão aqui, o que eu tenho faz sentido. Ter dinheiro é uma consequência daquilo que eu atinjo como prosperidade na minha vida. E óbvio, faz sentido, quem quiser crescer ou puder escalar, é bem-vindo. Gera emprego, gera valor, é bom para todo mundo. Então, né? Enfim, deixa uma mensagem pra gente, fala um pouquinho, porque pô, senão a gente vai aqui, não deixar, nós vamos embora. Não, eu acho que você falou um negócio muito legal. Eu acho que o empreendedor é o seguinte, ele é aquele... primeiro você tem que desenvolver o autoconhecimento, você entender o que você é bom, o que você pode agregar, o que você é único, o que você faz diferença, para daí você ampliar a sua autoestima, para você não ter medo de arriscar, de ousar e ser protagonista da própria história. O empreendedor é isso, ele é protagonista da própria história. Agora, história é essa que faz diferença no mundo, história é essa... A gente está aqui, Marcelo, eu acho que um tempo, né? 70 mais 20 menos 20 nessa vida e tudo mais, um tempo. Para quê? Para quê? Exato. Cara, para que a gente possa aprender o tempo inteirinho, evoluir, fazendo o quê? Fazendo diferença na vida das outras pessoas. Porque sabe, isso é a vida. Se você está fazendo, quando eu falo do empreender, nada mais é do que você ser protagonista da sua própria história. Esteja onde você estiver. Então, isto é empreender. Entendendo de que maneira, e quando a gente está falando aqui do mercado, às vezes a gente está falando do mercado muito para você, não, eu vou vender e tal. O mercado é o seguinte, como que eu posso encantar as pessoas ao meu redor? Benjamin Zander, um maestro, ele falava que sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Né? Eu acho que é um pouco isso. Né? Então, até porque mesmo pensando em resultado financeiro de um negócio, é muito mais fácil eu atingir esse resultado duplicando aquelas pessoas que se encantam com aquilo que eu ofereço, do que tentando para vender ou tentar forçar alguma coisa para alguém que não se conecta com aquele meu propósito. E é natural, as pessoas são diferentes uma das outras, né? Então, como é que eu olho para tudo isso e falo assim, as pessoas brilhando os olhos, eu quero todos brilhando os olhos, eu quero pessoas que brilham e as outras que também iriam brilhar, porque o que eu ofereço para elas transforma em algum momento a experiência, a vida ou o que seja delas. Né? A última coisa que você está falando aqui de a gente empreender e ter, enfim, eu falo que todo mundo, quando está empreendendo, está fazendo, está olhando o mercado e tudo mais, você está falando o seguinte, quanto que é o mínimo que eu quero ter? Né? Quer dizer, então, legal, quanto que é o mínimo e aquilo lá, e vamos fazer, e o business plan e tal, temos que ter no mínimo isso, senão não vai dar certo, e isso que aquilo. E aí tem uma coisa muito assim, importante, assim, ó, a gente superestima o que pode fazer no curto prazo e subestima o que pode fazer no longo prazo, ou no médio prazo. Então, você não precisa fazer tudo num ano. Não precisa fazer tudo agora em 6 meses. Entendeu? E aí, você fica naquela fúria e você subestima o que você pode fazer em 5 anos, em 10 anos. Eu falo para minhas filhas, minha filha é bailarina, outra que é precisa de medicina, eu falei, viu, eu sei que você vai ser uma médica incrível daqui a 10 anos, mas tudo bem se não passar no vestibular este ano. Então, e isso é incrível. E a questão do máximo, do mínimo, você fala assim, o mínimo que eu quero ter é isso. Eu vou dar uma sugestão. Escreva num papel qual que é o máximo que você quer ter. Porque tem que escrever. Porque se você tiver 10, você vai querer ter 20. Quer ter 20, quer ter 50. E assim por diante. Então, escreva. Eu quero ter no máximo isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá. E quando a pessoa chegar lá, tem uma coisa que é incrível. Ela se libertou daquela ganância. Né? Ela vai ter a ambição de querer fazer mais coisas. Mas a ganância do ter, ela já cumpriu. Check. Isso aqui eu já fiz. E agora? Agora eu vou trabalhar por o quê? Agora eu vou trabalhar pela minha essência. Ela se libertou dessa questão de querer ter e ter e ter. Porque o fazer é mais importante do que o ter. E aí sim você vai conseguir, de uma maneira muito mais intensa, muito mais leve, muito mais solta, tá muito conectado com a sua essência e fazendo realmente algo que faça diferença no mundo. Ó, última dica aqui para você anotar. Então, olha só, acabamos de quebrar uma crença limitante, né? Você que está aí olhando para o mercado, enfim, vai pegar todas as dicas aqui para construir teu sonho, ou quem já começou, está construindo isso, vai olhar para isso, vai falar, opa, peraí, tem bastante dica aqui para olhar o mercado e tentar me adaptar, criar um diferencial de valor aqui no meu negócio. Escreva qual é o seu máximo. Qual é o máximo que você quer dessa ideia, desse teu sonho de empreender? Eu te convido a fazer essa provocação que o Daniel fez. Escreva, a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito, escreve pouco, escreva, isso é importante, você grava mais. E agradeço aqui a tua audiência, espero que a gente tenha contribuído, sei que a gente contribuiu por muita coisa e vamos continuar nessa jornada. Já já você vai interagir, vai transformar em cima desse tema, a gente vai então trazer bastante dica, ferramenta e tudo que você pode fazer com isso que a gente ouviu aqui e mais. Daniel, eu não tenho que te agradecer demais aqui por você estar com a gente. Incrível, muito obrigado. Foi demais. Você é um cara. Espero que você possa vir em Top 20 de novo em outras oportunidades. Claro. Só convidar. Só cometer a loucura de convidar que eu tô aqui. Fechado. Gente, vem com a gente.
Bora interagir, bora transformar. Obrigado.